Olá família, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal e hoje um desafio. Eu vou ensinar para você um método de cortar de forma definitivamente e sem volta da sua vida o açúcar e você não vai sentir falta dele depois desse processo. Olha que interessante, o carnaval acabou e o brasileiro adora começar projetos novos depois do carnaval. Começar um negócio novo, trocar de carro, começar uma dieta, começar uma vida mais saudável, ter um corpo mais em forma. E esse período logo depois do carnaval, ele é muito emblemático, ele tem muito significado, porque marca exatamente, lembra aquele período que Jesus passou no deserto, jejuando, orando e meditando. Então esse período tem muito significado para nós cristãos. E nada melhor como pegar um período tão emblemático para iniciar um projeto. Quando você inicia um projeto com uma data emblemática, o seu cérebro tem mais facilidade de absorver aquelas mudanças. A maioria das pessoas começa projetos novos de forma errada. E começar uma dieta, começar um processo de emagrecimento ou de melhoria de qualidade de vida, melhoria da saúde, não é diferente. As pessoas querem fazer mudanças bruscas de forma muito rápida e o seu cérebro não aceita isso, é por isso que não funciona. Então quando você pega uma dieta restritiva, um processo de exercício muito intenso ou qualquer outra mudança muito agressiva, você quer recuperar o tempo perdido e fazer tudo de uma vez, e é por isso que não funciona. Funciona quando você faz passo a passo, com pequenos passos. Você tira o açúcar da sua alimentação, você sente uma mudança na sua saúde extraordinária, uma mudança na sua energia. Você começa a emagrecer, sem fazer grandes mudanças na dieta. Tudo na sua vida melhora e é um dos primeiros passos para iniciar o processo de emagrecimento, cortar o açúcar. Então eu vou ensinar para vocês aqui uma técnica, passo a passo, que é assim que funciona, como cortar o açúcar em 5 semanas. Então a primeira semana, nós vamos trabalhar por semanas. O primeiro passo é você pegar um parceiro ou um grupo de parceiros. Isso é muito importante, porque quando você faz sozinho, a probabilidade de você se sabotar é mais alta. Quando você tem um parceiro, de preferência na mesma casa, porque aí você tem os mesmos hábitos, um vai controlando o outro, vai motivando o outro. Então fazer aí um grupo de 2 a 5 pessoas para fazer esse treinamento, fazer esse processo. Não passar de 5 pessoas, porque senão a coisa complica muito, mas de 2 a 5 pessoas. E esse grupo de 2 a 5, na primeira semana, que é a semana de adaptação, é uma coisa muito simples. Você vai nos primeiros 7 dias simplesmente monitorar o seu consumo de açúcar. Você não vai cortar açúcar, você não vai cortar a sua sobremesa, você não vai mudar nenhum hábito. Você vai simplesmente diminuir a quantidade de açúcar e de doce que você está consumindo. Não precisa deixar no primeiro momento de consumir, você vai diminuir. Só isso na primeira semana. Quando for na segunda semana, já é uma mudança mais acentuada. Na segunda semana você vai cortar o açúcar branco. Esse açúcar que você adoça o café, esse açúcar que você adoça o suco, que você adoça o chá, você vai cortar o açúcar na segunda semana. E não pode trocar por açúcar mascavo, açúcar demerara, por mel, não, isso tudo é açúcar. Você vai substituir pelo adoçante na segunda semana. Preferencialmente o stevia, o xilitol ou o eritritol, um desses 3. Se você não tem condição ou não encontra um desses 3, pode usar qualquer outro. Na terceira semana nós vamos dar um passo além. Na terceira semana você vai cortar os doces, se você tem esse hábito de comer doce. Então depois do almoço, aquele doce, aquela sobremesa, o doce no meio da tarde, isso vai ser cortado. Eu não sugiro você cortar e não trocar por nada, porque o seu cérebro vai sentir uma diferença grande. Então é interessante você cortar o doce industrializado, ou o doce que você tem costume, o pudim, seja lá o que for, seja por uma fruta, troque por uma fruta, que a fruta vai te dar aquela sensação, né, vai aplacar aquela vontade de doce,
E uma coisa que eu, por exemplo, uso muito e eu aconselho muito é trocar por chocolate amargo. E aí o chocolate acima de 80% de cacau. Por quê? Porque o chocolate tem aquele aroma do chocolate, aquele cheiro do chocolate, tem aquela cor, então o seu cérebro percebe que você está se recompensando, mas ele tem pouquíssimo açúcar e uma quantidade muito alta de cacau. Então é um alimento extremamente saudável. Então eu recomendo a troca pelo chocolate amargo, preferencialmente acima de 80% do cacau. Então terceira semana, acabou os doces. Na quarta semana, você já vai dar um passo além. Você vai cortar os alimentos industrializados da sua vida. Por que os alimentos industrializados? O que eles têm a ver com açúcar? Tudo a ver. Alimentos industrializados, muitos você nem sabe, tem uma quantidade muito alta de açúcar. Um bom exemplo é o molho de tomate processado. O molho de tomate tem uma quantidade enorme de açúcar. Barrinha de cereal, produtos industrializados em geral tem uma quantidade muito grande de açúcar. Então na quarta semana você vai substituir todos os industrializados, dentro do possível, é claro, por alimentos naturais. Ao invés de fazer uma lasanha congelada, por que não fazer ali um mix de legumes, um filezinho de frango, Claro, dentro das suas possibilidades. Aí você vai escolher o alimento natural que você tem condições de comprar e que você tem facilidade de preparar. Na quinta semana, que já é a nossa última semana do processo, e aí nós já vamos estar entrando ali no 35º dia, você vai cortar aquele adoçante que você substituiu pelo açúcar. Deixou de tomar o açúcar lá atrás e vai cortar, lá na quinta semana, vai deixar o adoçante também. Porque aí suas papilas gustativas vão estar mais sensíveis ao açúcar, você cortou muita quantidade de doce, e você, na próxima semana, já na sexta semana, já no final do programa, você vai começar a sentir doce em alimentos que você nunca sentiu na sua vida. Eu, por exemplo, como cenoura vermelha e acho ela doce, porque eu não como açúcar nenhum, não tomo adoçante nenhum, as minhas papilas gustativas conseguem identificar o doce em alimentos que você nunca imaginou que identificaria esse doce. Por exemplo, o café, eu só tomo café muito forte, e sem açúcar nenhum e sem adoçante nenhum. E eu consigo identificar no café o doce que está lá no fundo do café. Então depois que você faz essa mudança, é o que eu chamo de quebrar a entropia, você vai quebrar essa entropia. O autor do best-seller, O Poder do Hábito, Charles Duhigg, fala que uma mudança de hábitos ela leva ali, dependendo do protocolo, de 21 a 90 dias. Então esse protocolo nosso tem 35 dias. Então eu recomendo que depois dos 35 dias, você não saia correndo lá para a padaria, comer um bolo confeitado porque acabou o programa. Não, mantenha esse hábito por pelo menos mais 35 dias. E depois desse período, eu desafio qualquer um a voltar à vida antiga e consumir a quantidade de açúcar que você consumiu. Você não vai conseguir, você não vai aguentar. Eu, por exemplo, me oferece um pedaço de pudim, um doce qualquer, eu não consigo dar 3 mordidas. O meu corpo não aceita mais. Eu me sinto mal, me dá gases. É um problema se eu comer doce, porque o meu organismo já acostumou com alimentos naturais. E é isso que eu quero para vocês também. E a hora de começar é agora, depois do carnaval. Ok, pessoal? Eu quero que você poste aí, nos comentários abaixo, quem você vai chamar para ser o seu parceiro ou as suas parceiras e como é que está indo o seu desafio nas próximas semanas. Ok? Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de se inscrever se você não é inscrito e eu aguardo vocês na nossa próxima conversa. Até lá, pessoal!